Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como crítica literária em tempos de crise ambiental e climática, literatura e direito à vida, cultura dos povos indígenas, gênero, raça e meio ambiente, pós-colonialismo, direito ambiental, ecocrítica do cinema, do teatro e da música, teoria do discurso, política cultural, ecologia e socioambientalismo. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para o podcast da revista PUB Diálogos Interdisciplinares. Nós hoje vamos conversar com 4 amigas, 4 mulheres que lutam bravamente em defesa da ecologia e da sadia qualidade de vida e que nas últimas eleições de 2018, decidiram participar do processo eleitoral. Em ordem alfabética, Adriana Abelhão, afiliada ao PSOL, Alessandra Gallia Prá, afiliada à Rede Sustentabilidade, Bárbara Panseri, afiliada ao PDT, e Célia Marcondes, afiliada ao PV. Nesta primeira rodada da nossa conversa, vou pedir a cada uma de vocês que se apresente aos ouvintes do podcast Narrativas do Antropoceno. Em primeiro lugar, Adriana, depois Alessandra, Bárbara e Célia. Meu nome é Adriana Abelhão, eu sou afiliada ao PSOL, moro na cidade de Itapecerica da Serra. A maior parte da minha vida eu vivi em São Paulo. Estou em Itapecerica há mais ou menos uns 14 anos. Vim para a cidade em busca de verde, de tranquilidade para minha família, morar em sítio, me integrei muito bem com essa vida, né, diferente. E a partir dessa vinda para Itapecerica, eu me afastei das minhas atividades profissionais. Eu trabalhei como jornalista, trabalhei na TV Cultura, trabalhei com jornalismo econômico, sou economista, contabilista. Sou pós-graduada em finanças também, então minha vida profissional é muito ligada a essas questões. Mas quando eu vim para Itapecerica, eu não estava trabalhando, estava com meu menino bem pequeno, de 8 meses, e comecei uma nova vida na cidade. E o que floresceu mesmo com um trabalho, que é um trabalho que eu tenho até hoje, é um projeto social que é uma biblioteca infantil e infanto-juvenil, que nós, com a ajuda de vários amigos, constituímos nessa Mata Atlântica maravilhosa de Itapecerica da Serra, no bairro de Itacoaceara. E a partir desse trabalho, nessa biblioteca, com as crianças e convivendo nessa profusão verde, né, desse bairro, onde a gente convivia com bichos silvestres, bugios, tucanos de bico verde, sabiás, caxinguelês, e aí vai uma lista enorme de animais silvestres, né, incríveis, bicho preguiça. Então, eu comecei a me envolver com as questões ambientais, principalmente porque a ocupação começou a aumentar no entorno, né, dessa biblioteca. Então, eu fui devagarzinho me envolvendo cada vez mais com a questão da defesa do meio ambiente, e principalmente das águas. Nesse local a gente tem uma geografia toda especial e essa biblioteca ela tem muito próximo ao rio Itacoaceara, que é um dos rios mais importantes da cidade de Itapecerica da Serra e da Bacia, ali próximo do Mirim. Então, a partir de toda essa atividade, mesmo dessa atividade, vamos dizer assim, educativa, que nós fizemos muitos anos nessa biblioteca, que incentiva a leitura e educação ambiental, sempre havia uma insinuação da população, dizendo, mas você vai querer ser vereadora, você vai se candidatar, e eu nunca me passou pela cabeça mesmo, né, entrar para a política, muito, muito pelo contrário, eu achava que meu caminho não seria esse. E aí comecei a me envolver mais com política e participar de reuniões, de alguns partidos de esquerda, do PT e do PSOL, né? E comecei a achar que talvez fosse um caminho interessante mesmo para defender o meio ambiente, porque o que nós vemos, né? Eu não sei se esse aqui motivou vocês, mas o que nós vemos é que o outro lado, que está degradando o meio ambiente, está muito bem organizado politicamente, né? Então, quando a gente aceita esse desafio,
muito por isso, para poder ocupar os espaços e também estar presente, defendendo as questões do meio ambiente. Então, foi assim, eu fui me envolvendo, acabei me afeiçoando mesmo ao PSOL, né? Eu acho que estava um processo mesmo de desligamento da minha militância com o PT, e me filiei mesmo, e depois de um ano só assistindo reuniões, na verdade, é que eu me filiei, e aí aceitei o desafio que foi proposto no próprio partido de me candidatar a vereadora da cidade, participei das eleições de 2020, e foi uma experiência incrível, muito, muito boa. Eu, na verdade, achava que eu ia chegar ao final dessa maratona dizendo que nunca mais ia querer saber disso, mas pelo contrário, parece que me pegou um bichinho mesmo, né? E a gente, quando entra, a gente não entra sozinha, a gente entra com muita gente e a gente segue, né? É isso que eu poderia resumir um pouquinho. Obrigado, Adriana. Eu passo agora a palavra à amiga Alessandra Galha Prá, que é professora de Direito Ambiental e também integra a nossa Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, a PRODAB, onde nós acabamos nos conhecendo. Com a palavra, Alessandra, por favor. Eu sou Alessandra Galha Prá, eu sou advogada de formação, professora de Direito Ambiental há quase 18 anos, colega do Guilherme. Nunca imaginei entrar para a política partidária, nunca passou pela minha cabeça. A gente faz muito trabalho voluntário, né? Eu cresci numa família onde meu pai e minha mãe trabalhavam nos clubes de serviço, sempre lutando para ajudar as pessoas mais carentes. Então, isso tudo sempre fez parte da minha vida. E, em um determinado momento, aqui em Curitiba, fazendo os trabalhos voluntários, enfim, participando de vários eventos, eu comecei a conhecer as pessoas e perguntava, vocês são de onde? Eu sou da Rede Sustentabilidade. E você, e você? E aí me apresentaram a rede e eu li o estatuto e o regimento do partido e eu falei, nossa, isso é o que a gente ensina para os nossos alunos de direito ambiental e está aí registrado no partido político, que bacana. E aí entrei para ajudar mesmo, mas não tinha qualquer pretensão de me tornar uma candidata, de forma alguma. Até o último minuto eu convidava as pessoas que eu achava que tinham potencial, mas não imaginava que seria eu essa pessoa. O que acontece? Eu vou fazer 44 anos, Guilherme, dia 17 de agosto. E desde que eu sou criança, eu ouço duas frases. Uma é que o Brasil é o país do futuro. E a outra é que as pessoas sérias não se envolvem com política. Se a gente não mudar essa segunda frase, nós seremos eternamente o país do futuro. E essas eleições aqui em Curitiba, em especial, tinha muita gente séria concorrendo, gente nova, querendo oxigenar. Então, assim, algo muito bacana. Isso era o que eu ouvia sempre. Bom, aí o que acontece? Nós estamos vivendo um momento de muito ódio, de muita negação da ciência, do conhecimento. E aí, realmente, considerando tudo isso, eu aceitei esse desafio, mas em nenhum momento pensei em me eleger efetivamente. O que eu queria fazer era o que eu efetivamente fiz. Eu sempre falei que isso não era uma campanha política, é uma história de vida. Então, eu não fiz nada que eu já não fizesse antes, que eu não vá continuar fazendo depois. E por isso eu fiz a primeira campanha Lixo Zero, efetivamente, do Brasil. Eu fiz uma campanha totalmente digital. E o lema da nossa campanha, por assim dizer, era para uma cidade amorosa. Em tempos de ódio, falar de amor parece até piegas, né, Guilherme? Uma cidade amorosa, uma cidade tecnológica e, portanto, nós não geramos nenhum lixo, nada, 100%, zero, né? Tudo digital. E uma cidade sustentável. Eu me considero muito feliz com o resultado, inclusive a gente fez quase 1.400 votos, foi muito expressivo, sem tempo de rádio, sem tempo de televisão, só falando com as pessoas pela internet. Então, só usando a rede de pessoas preocupadas com as causas socioambientais. É uma história, é muito interessante, porque como eu falei, como eu nunca tinha imaginado entrar para a política partidária, eu me vi, então, nessa situação aí, e como professora de Direito Ambiental, né, Guilherme, por vezes parecia que a gente estava falando sozinho,
porque a nossa disciplina de direito ambiental ela foi durante muito tempo negligenciada, até mesmo pelos alunos. E quando a gente faz uma campanha desse jeito, com esse formato e esse resultado, é muito gratificante, porque a gente vê que a gente não está sozinho mesmo e que os valores e os princípios que a gente ensina e que a gente aprendeu, né? Eu aprendi com o Guilherme e com outros professores, mas que eu ensino para os meus alunos há quase 18 anos, estão reverberando cada vez mais, né? Então é isso, Guilherme, essa é a história do porquê, como eu cheguei até aqui, né? Obrigada. Muito obrigado, Alessandra. Eu vou passar agora, então, a palavra à Bárbara Panzeri, que eu estou conhecendo hoje. A gente já tinha um contato via Facebook, por amigos comuns, e hoje, na nossa entrevista, eu estou tendo a alegria de conhecê-la. Bárbara Panzeri, do Partido Democrático Trabalhista, por favor, a palavra é sua para se apresentar. Vou me apresentar, eu sou a Bárbara Panzeri, eu tenho 29 anos, eu moro na cidade de São Paulo, morei aqui minha vida toda, nasci na Zona Leste, em Itaquera, e morei a maior parte do tempo lá na Zona Leste, tem 3 anos só que mudei aqui para a Zona Oeste de São Paulo, e um pouco diferente da Alessandra, desde muito pequena, eu sempre brincava com a minha mãe que eu queria ser presidente do Brasil para mudar as coisas. E já na faculdade me engajei politicamente, e não desisti da ideia de ser presidente do Brasil, não, porque acho que se a gente não confiar que nós, mulheres, jovens, progressistas, preocupadas com, né, a causa ambiental, com a ecologia e com a redução das desigualdades, se a gente não puder acreditar que a gente vai chegar lá, vai ser difícil. Então eu realmente acredito que a gente precisa ocupar esses espaços. Alimentei por algum tempo essa vontade de me filiar a um partido. De formação, eu fiz relações internacionais na USP, trabalhei algum tempo no governo, na Prefeitura de São Paulo, na gestão do Fernando Haddad, trabalhei em ONG e, mais recentemente, eu fui sócia em uma consultoria que trabalha com ESG, que é essa área dentro aí do mundo corporativo que está olhando para a sustentabilidade dentro das empresas, fundações empresariais. Então, eu, por algum tempo, por 4 anos, eu trabalhei com projetos socioambientais na periferia aqui de São Paulo e Rio, especialmente em favelas mesmo, e fiz também um mestrado na área de administração pública e governo na FGV, e também fiz um curso que para mim foi uma virada de chave importante, que é um curso de extensão do Gaia Education. Isso foi em 2018, e desde lá eu me considero alguém que olha para a sustentabilidade com outro olhar. Venho lendo, estudando tudo que posso, tentando empregar mudanças desde o ponto de vista da minha vida pessoal, de consumo, moradia, de decisões individuais, mas também olhando para políticas públicas. Fui candidata em 2020, me filiei ao PDT, então é muito bacana a gente ter aqui diferentes partidos representados, inclusive todos os que estão aqui foram partidos que eu fui conversar, fui entender a que se propunha, como estava na cidade de São Paulo, e tomei a decisão de me filiar ao Partido Democrático Trabalhista por entender que era um partido onde havia espaço para construir agenda ambiental, e eu teria espaço para crescer como uma candidata feminista. Então, estou lá militando já há pouco mais de 2 anos, é recente, e lá eu presido um movimento ambientalista, que é o ecotrabalhismo. A gente fundou o movimento na capital aqui de São Paulo em janeiro do ano passado, e eu sigo lá na presidência. Eu também tive diversos desafios para colocar a candidatura de pé, mas foi muito legal, muito aprendizado. Eu consegui fazer uma votação bastante expressiva para uma primeira campanha e sigo na militância, possivelmente me candidato novamente, mas ainda a decidir a partir de questões pessoais, de questões políticas e da decisão partidária. Mas é um pouco por aí minha trajetória. Nesse último ano, né, o Guilherme perguntou da atuação profissional recente, eu estava, por conta da candidatura, é muito difícil ser mulher, conciliar todas as atividades que a gente tem na nossa vida pessoal com uma candidatura, com uma vida profissional, então eu decidi me afastar da consultoria em abril do ano passado, e nesses exatos 12 meses eu peguei alguns trabalhos temporários, como dando uma disciplina, fazendo algumas consultorias aqui e ali. Nesse momento, eu busco uma realocação profissional na área de políticas públicas, alinhada com os temas que eu milito, que é saúde mental, meio ambiente, saúde e educação, de modo geral. Então, é um pouco por aí.
Muito obrigado, Bárbara. Eu passo agora a palavra para Célia Marcondes, que concorreu nas últimas eleições para deputado estadual pelo Partido Verde em São Paulo. Certo, sou Célia Marcondes, sou advogada e fiz até curso de pós-graduação em Direito Ambiental para poder brigar um pouco em prol do meio ambiente. Me filiei ao Partido Verde há uns 20 anos atrás, porque fui procurada pelo partido que, à época, ouvia o trabalho que eu estava fazendo em São Paulo. Em 2000, eu implantei o primeiro projeto de coleta seletiva de porta a porta da cidade de São Paulo, na região dos Jardins, e, com isso, eu consegui gerar trabalho para em torno de 100 pessoas e reduzir a menos de 50% os resíduos sólidos do bairro Cerqueira César. Logo depois, eu comecei um plantio de árvores no bairro, chamava a população para me ajudar a fazer isso, e o partido me viu e disse: você tem um perfil importante para o partido e nós queríamos que você se filiasse e viesse conosco. Me filiei, cheguei a ser dirigente estadual do partido e secretária de Assuntos Internacionais, porque o Partido Verde é um partido com relações, tem o Partido Verde no mundo inteiro. Então, eu acabei fazendo um importante trabalho local, estadual, federal e até mundial, porque a gente encontra com deputados de outros países, discute sobre problemas que nós temos aqui parecidos com os que eles têm por lá também. E aí, pessoalmente, o que eu faço por aqui, além de advogar, eu advogo na área de direito civil, com grande quantidade de processos na área de direito de família, mas nas horas de folga eu sou ambientalista de carteirinha. Então, eu, há 20 anos, iniciei uma luta em prol do Parque Augusta e consegui fazer um trabalho de chamar pessoas, chamar grupos, e a gente conseguiu fazer uma luta tão grande que nós vencemos. Pela primeira vez aí na história, a gente venceu contra mega construtoras que querem especular. O dinheiro é muito grande. Então, a gente passa por sedução para poder se entregar e deixar a luta de lado pelas mais diversas razões e ofertas. Mas para nós interessava o parque. O parque não tem preço, era a última área verde permeável da região central da cidade, onde impera o cimento, concreto e asfalto. E a mobilização foi tão grande. Eu fechei o cerco no executivo, no legislativo e caminhei para o judiciário e, felizmente, encontrei também um promotor de justiça que acabou se interessando muito pelo nosso caso e fechamos com chave de ouro, conseguimos o nosso Parque Augusta. Também, nessas horas de folga, costumo fazer outros trabalhos. Implantei um projeto de coleta de óleo de cozinha de porta a porta para a fabricação de biodiesel. E hoje, só no estado de São Paulo, a gente coleta mais de 3 milhões de litros de óleo por mês. Óleo que, se jogado no meio ambiente, a gente já sabe os danos que causam, e para a reciclagem ele gera trabalho e renda para muita gente que precisa trabalhar, ele poupa as nossas águas e vira biodiesel, tintas e vernizes, velas, desmoldantes, ração animal, tinta para impressora, ou seja, existe um universo inteiro que pode ser feito com esse óleo que a gente irresponsavelmente descarta no meio ambiente. É um sucesso total, esse caso também é emblemático e hoje está no Brasil inteiro e, além disso, também com interesse em vários países do mundo, porque nós somos referência nesse tema, coleta e reciclagem de resíduos de óleo comestível. Eu perguntei para ela, eu sou estuprador? Ela falou, você é estuprador. Bem, eu fui ofendido. Eu que deveria processá-la. E daí, então, a única defesa que eu pude fazer, que eu não ia agredir uma mulher, e não é no meu feitio isso daí, e nem uma mulher deve ser agredida também, para deixar bem claro, senhor presidente. Eu falei, eu não sou estuprador, mas se fosse, não estuprar você, que você não merece. Eu queria trazer a questão da mulher na política brasileira, não só na política ambiental, mas também na própria política parlamentar ou partidária. Numa reportagem da revista Piauí,
de janeiro deste ano, de 2021, de autoria de Luigi Mazza, Ellen Guimarães e Renata Buono, é dito que as mulheres ocupam apenas 15% das vagas do Congresso Nacional. A taxa de representação feminina no Congresso brasileiro não chega nem à metade da média de outros países da América Latina e do Caribe. Elas são apenas 15% dos parlamentares. E no restante do continente essa taxa é de 31%. A baixa representatividade política salta ainda mais aos olhos se comparado ao percentual de mulheres na formação da sociedade brasileira, que é de 52%. Mas não se trata aqui somente de subrepresentação, mas de violência mesmo, tanto verbal como física, dirigida às mulheres brasileiras ou estrangeiras, tanto faz. Basta a gente se lembrar da história da luta da irmã Dorothy Stang pela justiça socioambiental. Irmã Dorothy, que foi assassinada com 6 tiros aos 73 anos de idade em fevereiro de 2005 no interior do Pará. Temos ainda um outro exemplo flagrante envolvendo mulheres ecologistas, quando a gente se recorda dos xingamentos, difamações e ameaças contra a jovem ativista sueca Greta Thunberg. A Greta já falou que os índios, né, morreram porque está defendendo a Amazônia. Pô. É impressionante, a imprensa dá espaço para uma pirralha dessa aí, uma pirralha. Em outubro de 2019, uma imagem que poderia simbolizar os horrores da ascensão do fascismo antiecológico foi aquela de uma ponte em Roma, na Itália, onde um boneco com o rosto da adolescente Greta parecia enforcado. E no Brasil, os ataques a Greta Thunberg também são constantes. A gente lembra, por exemplo, o Luiz Felipe Pondé, que está sempre ironizando e dizendo que a Greta é uma menina, que achou uma narrativa psicológica para ela, que ela está irada com as gerações anteriores, que a geração dela vai fazer uma revolução. E diz que floco de neve não faz revolução, mas derrete. Por outro lado, menos sutil, um certo Rodrigo Constantino, da rádio Jovem Pan, ou Jovem Clã, como se refere Lola Aronovitch em matéria para o The Intercept Brasil, chamou no ar a Greta Thunberg várias vezes de retardada com síndrome de autismo, com que ele conseguiu não apenas agredir mulheres e ecologistas, mas também pessoas com deficiência. Então, em primeiro lugar, a Greta Thunberg é uma pirralha. É uma fedelha de 16 anos que quer dar lições ao mundo de forma muito arrogante, em vez de arrumar o quarto, ajudar a mãe a lavar a louça ou coisas do tipo, estudar, né? Porque só está matando aula para salvar o planeta. Um dos casos mais rumorosos foi o assédio sexual sofrido pela deputada Isa Pena, do PSOL, por parte do deputado Fernando Cury, do Cidadania. Isso daí se deu em dezembro de 2020. Nesse episódio sórdido, uma Câmara de Segurança da Assembleia Legislativa de São Paulo flagrou o momento em que o deputado passava a mão no seio da colega em plenário, em um abraço por trás, durante a votação do Orçamento do Estado de São Paulo para 2021. Esse é um deputado que ele mesmo disse hoje na fala dele que ele mal vai na tribuna. Eu não sabia o nome dele, né? Não foi um abraço porque eu senti a mão dele. Ele pegou no meu peito. Assim, aqui, né? Fica muito nítido, eu acho, pelo vídeo, né? Eu acho a situação toda que aconteceu. Então, não, de forma nenhuma eu não considero. Na verdade, eu sou uma advogada que já acompanhou diversos casos de mulheres que foram assediadas. Eu também não é a primeira vez que eu passo por isso. Eu fui vereadora durante 30 dias na Câmara Municipal e nos primeiros 8 dias de Câmara Municipal eu sofri também um caso de assédio, que também tomou as notícias, também tomou as reportagens por parte de outro vereador. Então, o assédio, ele é uma constante nos espaços políticos de poder. A Assembleia aplicou uma pena de suspensão ao deputado por 180 dias, com 86 votos a favor e nenhum voto contra, nenhuma abstenção e nenhum voto em branco. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a situação das mulheres na política brasileira e, eventualmente, se já sofreram algum tipo de assédio ou humilhação por conta de sua condição feminina.
A gente poderia começar com a doutora Célia Marcondes, por favor. Sim, o caso desta deputada aqui da Lespe é vexatório, vergonhoso e de uma burrice, para falar o português claro, porque esse elemento que era deputado combinou com o colega do lado. Quer ver? Vou dar uma passadinha de mão nela. E foi lá e passou. Então, o sujeito, além de topeira, é burro, é ignorante de marca maior e merece ser cortado realmente, porque um elemento desse, até para isso, ele não é inteligente. Agora, claro que a mulher é assediada quando vai conversar com alguém e pedir ajuda para a campanha, sempre tem os engraçadinhos, sempre tem aqueles que fazem um jogo duplo. Então, acontece sim, e acontece muito com a mulher. Tem outra conotação, se você vai com um possível assessor junto fazer algum evento, quem é esse? Você é um assessor, não é? É alguém que trabalha comigo, mas é sempre aquela coisa, tem algo por trás daqui, há uma conotação terrível, mas isto a gente supera com facilidade. Quando eles veem que estão conversando com alguém inteligente, forte, determinada, eles recuam, e faz parte do jogo, a gente aprende, faz parte do trabalho, e a gente sabe sair com seriedade, com tranquilidade. E você, Adriana Abelhão, do PSOL, que eu conheci, por sinal, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por conta da sua luta em defesa da preservação do meio ambiente em Itapecerica da Serra, o que você diria a respeito desse episódio lamentável, né, ocorrido lá na Lespe no ano passado, por favor? Do assédio que sofreu Isa Pena é uma coisa sintomática, né, do que é inacreditável que a gente tenha que ver um tipo de uma atitude dessa na Assembleia Legislativa. É aviltante isso, porque realmente ele não precisava nem as câmeras estarem ligadas, estavam todos ali vendo o que estava acontecendo, né? Ele estava fazendo um espetáculo mesmo, se colocando numa posição total de impunidade. É isso que é uma coisa aviltante para nós mulheres, assim, como é que ele teve a coragem de nos ofender tão profundamente? Isso é uma coisa sintomática da nossa sociedade, porque ele foi eleito por homens e mulheres também, né? Então, assim, é uma coisa realmente revoltante e mostra o quanto ainda que nós temos que trabalhar para colocar a nossa voz e nosso corpo no lugar da política. Porque, naquele momento, ele estava tirando o corpo feminino da política e colocando em outro lugar, né, depreciativo. Foi uma afronta muito grande à nossa atividade, a nós como mulheres, como ser humano, e como agentes da política também. É um grande desafio. Muito obrigado, Adriana. E quanto a Curitiba, Alessandra Galli, como é que é a situação da mulher na política em Curitiba e, em particular, como é que foi a sua experiência como candidata a vereadora por sua cidade em termos de enfrentamento ao machismo? Por favor, Alessandra. Obrigada, Gui. Bom, para falar sobre machismo, nós mulheres vivemos o machismo, infelizmente, diariamente, né? A ideia de se construir uma cidade boa para as mulheres é boa para todos, né? Então, essa também, na minha visão, também é uma pauta que interessa a todas as pessoas. Para mim, foi uma grande surpresa vários momentos em relação a isso, várias abordagens, como a Célia falou, algumas mais veladas, outras mais diretas. Como eu falei antes, a rede é multicultural e ela tem esse dinamismo sempre tanto que os representantes são sempre um homem e uma mulher juntos, então isso já traz um poder às mulheres maior. Então, isso não aconteceu dentro do partido, mas, como eu falei, fora e inclusive com pessoas próximas, o que é assustador, né? Porque as pessoas se mostram nesse momento.
Aqui em Curitiba, em especial, aconteceu o caso com a vereadora eleita, a vereadora, né, de todos os vereadores, a mais votada foi uma mulher. E um grande canal aí do YouTube, que eu não vou falar o nome, fez um episódio insinuando que a vantagem em número de votos se devia por troca de favores sexuais. Todos devem ter acompanhado isso, então foi um escândalo, né? Um verdadeiro absurdo. E no meu caso, Guilherme, em especial, eu passei por uma situação que foi muito afrontante, ou afrontosa, até me perdi com a palavra, no Facebook, um cidadão que escreveu coisas absurdas. Eu nem posso falar o que ele escreveu. E a gente não pode apagar o post. Eu que não sou política, né, nem sabia tudo isso, né, a gente vai aprendendo no caminho, mas você não pode apagar o post. Quer dizer, e aí, então, nós tivemos que tomar uma medida judicial para tirar aquilo do ar e, pasme, Guilherme, o juiz decidiu que aquilo era liberdade de expressão. Então, assim, é uma verdadeira afronta a todas as mulheres, tanto que o nosso advogado, brincando depois, disse, bom, eu quase que na petição escrevi para ele, tá, e se fosse a sua mãe ou a sua filha, você também ia continuar achando que isso é liberdade de expressão? Então, infelizmente, esse machismo aí, que é por vezes velado, por vezes explícito, mostra também por que a gente tem os índices de violência que a gente tem até hoje, porque mulheres como todas as colegas que estão aqui são mulheres empoderadas, sim. Nós já temos um grande diferencial em relação à imensa maioria das mulheres e nós sabemos disso, tanto que nós nos dispomos a representá-las, seja como professoras, seja como políticas, quem tem filho como mãe, enfim. Então, nós já temos aí esse diferencial, mas nós somos 52% da população e temos menos de 10% de representantes mulheres. Então, se nós não invertermos isso e não mudarmos esses números, nós, infelizmente, continuaremos com essas violências, né? Distintas formas de violência. Enfim, é isso. Obrigado, Alessandra. Eu passo, então, a Bárbara, por favor. Bom, acho que os colegas já trouxeram muitos elementos quando a gente pensa no machismo e na desigualdade de gênero na política. Essa tem uma relação muito grande, né? A gente tem machismo em todos os nossos espaços na política, infelizmente não é diferente, mas é muito agressivo, né? Quando a gente pega historicamente a mulher, ela só passou a votar e poder ser votada no Brasil em 1932, a gente está falando de 89 anos. Então, se a gente tem os homens tomando conta da política há 500 anos, a gente tem as mulheres tomando menos de 20% desse tempo. Então, ainda existe uma cultura de que o lugar de mulher não é na política, e a gente está aqui para mostrar o contrário, para mostrar de que sim, a gente precisa de mais mulheres na política, porque, como disse a Alessandra, somos 52% da população, porque somos só 15% das deputadas federais. Quando a gente vai para senadoras, para governadoras, para prefeitas, esse número só cai. Né? Esse problema ele não é só no Brasil, né? Ele é um problema mundial. A gente tem, no mundo, a média de parlamentares mulheres é de 24,3%, mas no Brasil a gente está atrás. Então, a gente precisa tratar esse tema do machismo e da desigualdade de gênero na política com seriedade, e a gente só vai reverter isso quando a gente convencer as pessoas de que sim, o lugar de mulher na política. Então, a gente tem diversos, e aí, assim, quando eu penso em experiências pessoais, a gente tem diversos casos, eu trouxe aqui, Guilherme, da Isa Pena, mas a gente vê diversas vezes isso acontecendo. E aí o que eu queria dizer, assim, quando eu penso na minha experiência pessoal, é que, infelizmente, gente, não é só dentro de uma Câmara Municipal ou dentro da Assembleia Legislativa que uma mulher vai passar por isso. Toda a trajetória de uma candidata é travada de momentos de dificuldade, de agressão, de homens querendo dizer que aquele lugar não é para você, de pessoas não te legitimando por você ser mulher, de pessoas pegando a sua ideia e repetindo porque elas são homens e elas vão ser ouvidas, né? Então, é difícil. O machismo, ele existe, ele está em todos os lugares, inclusive nos partidos políticos. Eu escrevi um texto um tempo atrás, olhando o percentual de mulheres em cargos diretivos dentro dos partidos, dentro dos diretórios municipais, né? Então, a gente tem mulheres dirigindo nossos diretórios municipais, nos nossos 5.570 municípios,
porque a gente vai começar a mudar por aí. Se a gente puder, como mulheres, ocupar os espaços dentro do partido, a gente pode também decidir para onde vai o recurso, para onde vai a força daquele partido naquela eleição. Então, isso é muito importante. E não isento o meu partido de preconceitos. Eu me lembro de uma situação em que, com um colega de partido, eu fui conversar, ter uma reunião, e a pessoa estava olhando para o meu peito, sabe? Então, essa é uma situação que é muito frequente. Você pode estar pedindo voto, você pode estar com um colega de partido, você pode estar em um debate, você pode estar dentro da Assembleia Legislativa e ainda, né, em 2021, ainda é aceitável que uma mulher tenha o seu corpo como algum chamariz para homem que está ali, e que o corpo dele não é chamariz, né? Então, é muito complicado, a gente está muito tempo precisando mudar isso, e eu acho que não é mais aceitável, né? No século XXI, no momento em que a gente está, isso ainda é um problema, e vamos lutar muito para mudar isso. De acordo com o portal do Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil conta hoje com 33 partidos políticos. Os mais antigos são o MDB, o PTB e o PDT, todos registrados há 40 anos, no ano de 1981, mesmo ano em que era promulgada a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Numa leitura rápida dos estatutos dos 4 partidos representados pelas 4 convidadas aqui presentes, eu verifiquei que o do PDT dispõe em seu artigo 1º, parágrafo 1º, que seus filiados têm o dever de atuar em defesa da natureza brasileira e por um meio ambiente sadio para a preservação da base biológica e do desenvolvimento autossustentável do nosso país. O PV foi registrado há 28 anos, em 1993, é o segundo partido mais antigo representado hoje nesse nosso podcast. O seu estatuto não chega a dispor expressamente acerca da defesa do meio ambiente. Apenas seu artigo 6º proíbe a filiação de quem for comprovadamente responsável por agressão ao meio ambiente. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, tem 16 anos de existência e foi registrado em 2005. Seu estatuto também é omisso no que se refere à defesa do meio ambiente. Por fim, a Rede Sustentabilidade tem 7 anos de existência. Não é o partido mais novo do Brasil atualmente, mas é o mais novo aqui no nosso encontro de hoje, e foi registrado em 2015. Seu estatuto inclui o respeito à natureza e a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um de seus princípios. Considerando que, além da condição feminina, o ponto em comum entre as nossas convidadas é sua luta em defesa do meio ambiente, pergunto a elas por que motivo elas se filiaram a seus respectivos partidos. A pergunta se dirige inicialmente a Adriana Abelhão. Adriana, por favor, por que PSOL? Por que o Partido Socialismo e Liberdade? Bom, Guilherme, é pelo socialismo mesmo, né, pelo ecossocialismo. Hoje, a luta ambiental, na minha opinião, é a luta contra o capitalismo. Está mais que provado que esse sistema está devorando o planeta, né? Então, essa radicalidade do ecossocialismo do pessoal é que me motiva, né? Eu também vejo questões, é lógico que nenhum partido é perfeito, Célia, como você diz, mas eu gosto muito da radicalidade, da parte da radicalidade do pessoal nesse sentido socialista, marxista e voltado para enfrentamento para os poderes destrutivos do capitalismo, que destrói o ser humano, que destrói a pessoa, que destrói o trabalhador e que destrói a natureza. Então, isso é o que me motiva muito de estar dentro do PSOL, e também pessoas incríveis, como Luísa Erundina, incansável, um exemplo de mulher que realmente me motiva muito, né, pela sua luta, pelas suas posições, né, sempre muito assertivas, que realmente me impressionam. Então, essas pessoas realmente me inspiram muito, né, e me fazem ser uma mulher do PSOL mesmo, ecossocialista. Agora, a mesma pergunta vai para você, Alessandra Galli. Alessandra, por que Rede Sustentabilidade? Por que Rede Sustentabilidade? Porque é multicultural, porque é democrática, é
a rede, né, é feminina também, é plural, tem a sustentabilidade no seu nome, como viga, mestra, porque é formada ou conformada em elos, então existe o elo animal, o elo mulher, o elo juventude. Eu participava do elo animal muito antes de pensar em ser candidata. Porque, ao contrário do que a colega falou, a ideia de uma centralidade sem radicalismo, nós sabemos que existem pessoas boas em todos os partidos, e a Marina Silva repete isso muito, né? Então, essa ideia dessa construção de uma sociedade menos injusta e mais sustentável já vem desde dos seus fundamentos, do seu estatuto, e foi por isso que eu escolhi a rede. E você, Bárbara Panseri, por que você escolheu o Partido Democrático Trabalhista para levar avante sua luta em defesa do meio ambiente? Bom, legal. Acho que essa pergunta é fundamental para a gente discutir partido. Então, eu queria, antes de falar, juro que eu vou ser bem rápida, mas convidar para que quem está nos ouvindo pense sobre a importância da gente se filiar a um partido político. A experiência que a gente tem de poder estar construindo junto, né, o rumo da nossa democracia, ela é basilar, né, e muitas vezes a gente tem o partido político sendo colocado como vilão na história, e a gente tem uma pluralidade muito grande no Brasil. Eu sou uma das que defendo que a gente precisa ter menos partidos para a gente poder fazer a nossa democracia avançar. Mas faço esse convite de início aqui, que pensem sobre por que não se filiar a um partido político, já que a gente está num momento tão difícil que a gente quer mudar as coisas. Essa é uma das formas de mudar. E eu escolhi o PDT porque acredito que ele é um partido que historicamente se mostrou um partido que defende o trabalhador, né? Acho que a gente não tem como falar e acredito, gostei muito da fala da Adriana, de trazer o ecossocialismo, a importância de a gente discutir a ecologia no mundo capitalista. É bem difícil a gente falar desse tema, ele é árduo, e a gente não tem como falar de ecologia sem falar sobre trabalhadores, né? Então, eu escolhi a vertente do ecotrabalhismo, companheira da vertente do ecossocialismo, para olhar como a gente pode gerar empregos verdes, né? Para a gente olhar para o desenvolvimento nacional a partir de uma perspectiva que olhe para a soberania e que olhe para a soberania a partir do meio ambiente também. É um partido que existe, que dá espaço para essa agenda, e que nesse momento político em que a gente se encontra, não dá para a gente deixar de falar, né, do contexto. Eu acho que é um partido que pode ocupar um espaço muito importante dentro da centro-esquerda brasileira e trazendo a pauta verde. Essa é a minha luta dentro do partido, né, como a gente pode fazer essa pauta crescer e chegar, né, na Agenda Nacional de Desenvolvimento, que o Ciro Gomes tanto fala, e que a gente possa ter aí uma discussão, claro, guardadas todas as suas devidas diferenças, mas de um Green New Deal brasileiro, e que a gente possa olhar para a geração de empregos verdes, e acho que o PDT é um partido que está aberto para isso, e sem contar figuras históricas que me inspiram, como o Brizola, mas eu gosto de dizer que eu tenho figuras que me inspiram também em outros partidos, porque isso é saudável para a nossa democracia. Muito obrigado, Bárbara. Eu passo, então, agora a palavra a Célia Marcondes, para que diga aos nossos ouvintes de Narrativas do Antropoceno por que escolheu o Partido Verde, PV. Primeiro, porque o próprio nome já diz o que é o partido. Ele defende a causa ambiental, o verde, o meio ambiente como um todo. Então, não tem dúvidas que o partido centraliza a questão ambiental no seu bucho. Entretanto, nós temos problemas. Como todo partido no Brasil, lamentavelmente, tem as suas nuances, os seus acertos. Não é esse o Partido Verde que eu sonhava e que eu me filiei. Eu queria muito mais que isto. Eu queria um partido genuíno, puro, e eu luto por ele ainda, porque tem pessoas ótimas ali dentro, como Eduardo Jorge, meu grande amigo, e pessoa que fala e discute e faz da mesma forma que eu, luta pelo meio ambiente. E vários outros dirigentes também que lutam pela causa ambiental.
Então, o Partido Verde, por isso, porque é um partido que já leva no seu nome a causa ambiental. Falta muito mais para a gente fazer, porque eu acho que tem que ir além da organização e colocar em prática. Então, muitas questões que eles têm, eles até passam para mim e eu compro a luta, compro a briga da pessoa e vou atrás de solução socioambiental para cada uma que me é colocada. Mas eu queria um partido genuíno, dos modos, por exemplo, do Partido Verde da Suécia, Partido Verde da Nova Zelândia, Partido Verde de países bem mais desenvolvidos, com pessoas muito mais desenvolvidas que nós, muito mais comprometidas com a questão ambiental. A gente ainda chega lá, nada é perfeito. Muito bem. Nesta última rodada de conversa, eu queria pedir a cada uma de vocês que indicasse um livro e um filme que tenham lido, tenham visto ultimamente e que acham que tenha conexão com o que a gente conversou aqui hoje. Então vamos começar com a Célia Marcondes, do Partido Verde. Por favor, Célia, você pode fazer a indicação de um livro e um filme? Pode ser. Bem, um livro interessante é do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele dá ali 10 ideias de coisas que a gente tem que fazer para evitar esse caos que nós estamos passando. E eu somo a isto, esse caos, ninguém nega que esta pandemia é problema do desequilíbrio ambiental e problema do desequilíbrio das pessoas, a falta de respeito com o planeta, com outros seres, e a humanidade caminha de forma a acabar, não com o planeta, porque o planeta não vai acabar, mas com a humanidade. Então, nós estamos num suicídio coletivo e juntos vamos acabar se não tomarmos alguma medida. E essa medida, como é que a gente faz? Com ações locais mesmo, chamando a sociedade, cada um cuide da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, e juntos cuidamos do nosso país e do nosso planeta. É difícil esse discurso? É muito difícil, mas é o que a gente faz. Então, eu indico esse livro do Ailton Krenak, que eu acho de uma importância grandiosa a ler, e ele fala do antropoceno, que você tanto faz questão de falar. Então, é muito importante esse livro, eu recomendo. Um filme, aquele filme da Julia Roberts, que ela defende as águas com unhas e dentes, até que ela consegue resolver a não poluição do reservoir, da represa. Esta luta eu comparo um pouco com a minha luta pelo Parque Augusta, porque por aí eu sofri tudo que é tipo de assédio e de ameaças, mas que você chega lá, quando você reúne forças e vai trazendo gente junto, você consegue fazer a mudança que você quer ver no mundo. E aí, conhecimento e ação, porque também não adianta só estudar, ler e guardar para si. Temos que passar para frente e somar, trazer mais pessoas junto à nossa causa e colocá-la em prática. A gente consegue, sim, mudar este mundo. Obrigada. Obrigado, Célia. A Célia se referiu ao filme Erin Brockovich, não é? Exato. É um clássico, né? Eu não falei o nome. Erin Brockovich, é isso. Adriana, por favor, para a Adriana falar de livro, né, sendo a diretora da biblioteca de Itacoacerá, ela vai ter que ser muito contida, né? Porque certamente uns 15 de uma vez, mas um só, um livro e um filme, Adriana, por favor. Olha, Guilherme, eu acho que o livro é Primavera Silenciosa, não tem como a gente não falar desse livro, Raquel Carson, e justamente pelo que estamos falando aqui, né, que é a coragem, né, coragem dessa mulher, tudo que ela, como a Célia disse agora, né, o que nós sofremos de perseguição também, de ameaças, né, diante dessas propostas de defesa da vida, né, então ela fez um trabalho brilhante, né, baseado na ciência e com uma característica muito importante que é a habilidade, o talento para escrever também, né.
Então, assim, tenho uma admiração incrível por esse livro e também pelas consequências que o livro trouxe, porque o livro trouxe uma transformação mesmo, né? Atividades parlamentares, leis que ela não chegou a ver, infelizmente, porque ela foi acometida por um câncer, né? E não conseguiu, muito jovem, morreu acho que com 54 anos, não conseguiu ver assim o efeito mesmo da sua obra, né? De uma forma tão pungente como foi. Então, é uma admiração muito grande pela coragem e pelo talento dessa mulher, né? E acho que é uma inspiração para todas nós, uma identificação muito grande para as mulheres que lutam pela defesa do meio ambiente. E filme, eu vou falar um filme muito simples, muito, vamos dizer, popular, né? Vamos dizer assim, nesse sentido, que é o Plastic Ocean, que eu acho que a gente tem que estar com esse divulgar, né? Eu, quando assisti, eu falava sobre ele em todos Desculpa, os Adriana, eu lugares. não ouvi. Qual é o nome do filme? Plastic Ocean, que fala sobre os resíduos plásticos no oceano, né? O quanto que nós estamos todos ligados pelas águas, eu acho que isso é o mais importante. Então, quando eu assisti esse filme, eu falava dele em todo lugar, era na fila do supermercado, era no caixa pré-pandemia, né? Mas, assim, algo que eu acho que impressiona e toca as pessoas, né? Tem muitos filmes que têm esse intuito, né? E eu acho que esse especificamente é urgentíssimo, essa questão do plástico é urgentíssima mesmo, né? E seria a minha recomendação. Obrigado, Adriana. Esse filme eu não conheço, não assisti ainda, vou assistir. Alessandra, por favor, um livro e um filme, e por quê? Bom, Guilherme, as escolhas foram semelhantes, tá? Porque realmente um livro que me inspirou quando eu comecei a fazer a pós-graduação e que eu tive contato a um exemplar da época foi o Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, e realmente ele é um divisor de águas, né? Para a história aí não só do ambientalismo, mas também do ecofeminismo, né, por assim dizer, como a Adriana bem falou, a coragem que ela teve à sua época de dizer o que se precisa falar e de lutar, enfim, contra grandes poderes, né? A gente que batalha há anos nas causas socioambientais, eu em especial já durante muitos anos da minha vida, advoguei para comunidades carentes, pro bono, e a gente às vezes acorda com a Polícia Federal na porta e você não sabe nem por quê, e nem de onde está vindo, e inventam histórias. Então é muito difícil isso tudo. E aí vem, esse é o livro, né, Guilherme, o Primavera Silenciosa. E aí o filme, como não poderia deixar de ser, é o Erin Brockovich, porque é uma mulher de talento lá dos anos 2000, porque a Julia Roberts foi muito feliz, né, em mostrar essa sagacidade aí das mulheres, essa coragem de também lutar, de ir atrás, enfim. Nós, ambientalistas, somos muito críticos e muito combativos e nós temos que nos unir, né? E aí, para não ficar só repetindo o que as amigas aí já falaram, eu lembrei de um outro filmezinho que é muito curtinho, que na verdade é um documentário que eu sempre passo para os meus alunos, que é A História das Coisas. Eu não sei se vocês já viram, e é muito interessante, da Annie Leonard, e ela dá aí uma contextualizada na questão dos resíduos, né? Então, antigamente se falava dos resíduos do berço ao túmulo, e hoje, como a gente fala em produção em ciclo fechado, a gente fala do berço ao berço, né? Nada se perde. E o que é que nós estamos fazendo com o planeta? Então, essas são as minhas indicações. E eu acho muito interessante esse podcast. Quero te parabenizar, Guilherme, por conta dessa questão mesmo de culturalidade, não só de técnica, mas também de alegrar o coração aí com música, com arte, com literatura. Então, isso é muito legal. Parabéns e obrigada. Obrigado, Alessandra. Então, Bárbara, por favor, você está com a palavra aqui para também fazer suas indicações e aí a gente encerra a nossa rodada, infelizmente. Perfeito.
Bom, acho que eu vou indicar um livro que eu li esse mês, que foi o Crise Climática e o Green New Deal, do Noam Chomsky e do Robert Polanyi. Eu já tinha me indicado muitas vezes, e é um prazer ler. Acho que Noam Chomsky é uma referência global, né, como filósofo, sociólogo. Eu vou confessar que eu não sei nem a formação dele, mas eu tive a oportunidade de vê-lo falando uma vez na PUC aqui em São Paulo, e foi uma grande emoção. E eu li esse livro recente, feliz, para entender mais sobre o Green New Deal. Então, eles apresentam consequências das crescentes mudanças climáticas e vão abordar a partir disso e apresentar um plano realista a partir do Green New Deal e trazendo todas as consequências políticas e econômicas e quais são as possibilidades e caminhos a partir disso. E como filme, eu andei assistindo alguns documentários. Então, a Adriana falou do Plastic Ocean. Eu assisti recentemente o Seaspiracy, que é a Conspiração do Mar, que está no Netflix, está bem lá estampado. E ele apresenta também a questão dos plásticos do oceano com uma outra explicação, e ele vai investigar. Então, é um documentário um pouco investigativo. Acho que vale a pena assistir, problematiza vários dos pontos relacionados à nossa poluição dos oceanos e mares. E eu queria aproveitar para fazer uma indicação que não tem a ver com a pergunta aqui de meio ambiente, mas a gente falou sobre mulheres, e eu assisti alguns filmes sobre sufrágio feminino, e eu queria indicar um documentário, um filme, não é um documentário, que trata do sufrágio feminino na Suíça. Chama Mulheres Divinas. É um filme lindo, muito emocionante, então convido especialmente aos homens, mas também às mulheres, que procurem Mulheres Divinas, que fala sobre o sufrágio, e a gente pensa, Suíça é um país que tem IDH, XYZ, só que é um país que a gente teve sufrágio feminino em 1971, ontem, né? Então, convido vocês também para esse filme. Desculpa fugir do tema, mas me lembrei dele aqui ao longo da conversa. Não fugiu do tema, não, Bárbara. Também está junto. Questão de gênero também faz parte do nosso podcast. Bom, gente, então eu agradeço muito vocês terem aceito o convite. Adriana Abelhão, pelo PSOL, Alessandra Galha-Prá, pela Rede Sustentabilidade, Bárbara Panseri, pelo PDT, Célia Marcondes, pelo Partido Verde. Muito obrigado a todas. E vamos ver se a gente pode, né, futuramente, né, marcar, e espero que vocês, né, se conheçam, troquem e-mails, WhatsApp. Com certeza. Passou rápido, né? Né, para a gente formar uma rede aí de gente boa aqui defendendo o meio ambiente, defendendo, né, mulheres defendendo a ecologia, meio ambiente, os povos indígenas, enfim. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Turfin, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.